Você conheceu quais são os principais agentes causadores das parasitoses intestinais. Você conheceu quais são as características dos protozoários e também dos helmintos. Então lembre-se que é muito importante você saber quais são as características dos protozoários, quais são aí as formas de transmissão, quais são aí as formas que estarão presentes nas fezes para ser realizado aí o diagnóstico parasitológico, para que a gente entenda qual que é a parasitose que o paciente tem, para que a gente consiga aí contribuir para a sua melhora da sua qualidade de vida. Então vamos lá, vamos recapitular os conteúdos que a gente viu nessa aula de hoje. Nessa aula de hoje nós discutimos qual que é a relação dos micro-organismos com as nossas vidas e você entendeu o termo de microbiota humana e conseguiu aí compreender qual que é a importância dessa microbiota humana para a nossa sobrevivência, então para o nosso organismo, tá? Você também compreendeu que quando há um desequilíbrio entre a microbiota humana e o nosso sistema imune, nós podemos ter aí as doenças, as infecções, né, microbianas, que podem ser causadas por bactérias, por fungos, por protozoários, por helmintos, enfim. Então, infecções essas que vão dar origem às doenças. Compreendeu também que o parasitismo é uma relação ecológica entre dois organismos, onde um se beneficia e outro não. Então esse parasita ele vai buscar nesse hospedeiro os nutrientes necessários para ele conseguir se desenvolver, para ele conseguir ali sobreviver. E nisso nós discutimos aí dois grupos muito importantes, agentes causadores de parasitoses, como por exemplo os protozoários e os helmintos. E por fim aí você conheceu um pouquinho mais sobre as principais parasitoses intestinais que podem acometer a população, que são aí importantes problemas de saúde pública. Então veja que nessa disciplina de microbiologia, você conheceu um pouquinho mais sobre esses agentes microbianos, então você entendeu quais são as características das bactérias, dos vírus, dos fungos, dos protozoários e dos helmintos. E isso é importantíssimo para a sua prática profissional. Vamos pensar, você está ali tete a tete com o paciente, você lida diretamente com o paciente. É muito importante que você saiba identificar quais são os sintomas que ele apresenta, possivelmente por uma infecção, para saber ali qual que é o melhor tratamento. Quando estabelecido o tratamento, será que ele foi eficaz? Será que ele ajudou ali naquele paciente, né, para melhorar a sua condição ali, né, para melhorar o seu processo infeccioso ou não? Se não melhorou, qual é uma outra terapia antimicrobiana que pode ser utilizada e que vai ser eficaz para controlar essa doença, para controlar essa infecção? Então veja que essa disciplina te deu insumos ali importantes para você conhecer quais são aí as principais características desses agentes, tá? Você também entendeu, por exemplo, qual que é a relação dos micro-organismos com a nossa vida? Quando a gente fala de micro-organismos, nós temos essa tendência realmente de falar assim, ah, ele causa doença, ah, ele estraga alimento, ah, ele traz uma intoxicação, mas com essa disciplina você conseguiu aí compreender que eles são importantes também para a nossa sobrevivência. Então é importante que você consiga, né, disseminar essa informação. A gente precisa orientar a população, olha, micro-organismo, ele é importante sim, ele causa doença, sim, mas é a minoria, tá? Quando a gente fala de doenças causadas por micro-organismos, a gente tem que saber o quê? A gente tem que saber o que levou o aparecimento daquela doença. Como que a gente pode contribuir para prevenir, para fazer com que ela não aconteça? Então, dependendo de qual é o agente, de qual a doença, nós temos formas aí de prevenção diferentes. Quando a gente fala de uma doença causada por um protozoário ou por um verme, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de ferver uma água, nós estamos falando de não andar descalço, nós estamos falando ali de tratar, né, do nosso meio ambiente, a gente está falando de uma condição sanitária. Mas, por exemplo, quando a gente está falando de uma infecção viral, se eu, por exemplo, estou com uma gripe, estou dentro de um ambiente que tem outras pessoas, eu tenho que saber que esse vírus, ele vai utilizar daquele outro hospedeiro para conseguir se multiplicar, para conseguir sobreviver. Então, eu tenho que usar medidas aí para evitar essa transmissão. O que eu posso fazer? Eu posso usar máscara. Então, durante a pandemia do Covid, a gente utilizou muito de máscara. Por quê? Porque a máscara ela vai tampar a nossa via respiratória. Então, vai ali impedir essa transmissão de gotícula, tá?
Ou também, se eu sei que eu estou com um vírus, né, como por exemplo o Covid, eu vou evitar esse contato com pessoas, eu vou evitar a aglomeração, vou evitar ficar em um ambiente fechado. Por quê? Porque eu sei que o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório, ele depende daquela célula do hospedeiro para conseguir se multiplicar, para conseguir sobreviver. Né? Também sei que hoje a terapia antimicrobiana ela é fundamental para nos auxiliar no tratamento dessas doenças causadas por micro-organismos. E aqui, se eu não utilizar esse antibiótico de forma adequada, de forma correta, o que vai acontecer? Eu posso aí disseminar, né? Eu posso ali possibilitar o surgimento das bactérias multiresistentes. Então, eu também preciso orientar os meus pacientes, preciso orientar a população quanto ao uso correto e adequado dos antibióticos para evitar, então, esse surgimento dessas bactérias MRs. Então, veja que essa disciplina te deu aí embasamentos teóricos importantes para que você consiga aplicar no dia a dia da sua profissão. Então, lembre-se aqui, nós temos, né, todo esse conteúdo, todo esse conhecimento que foi fornecido, mas também você vai ali utilizar disso para aprimorar ainda mais, né, os seus conhecimentos. Então, buscar ali por artigos científicos, buscar pela pesquisa nos livros para conseguir aprimorar os seus conhecimentos, porque conhecimento ali nunca é demais, tá certo? Então, finalizamos aqui a nossa disciplina. Fico muito feliz aí com esse momento. Espero que você tenha compreendido qual que é a importância da microbiologia para a sua prática profissional. Um abraço e até um próximo encontro.